quinto, o centenário que inicia a missionariedade do amor e da misericórdia. Então, eu vou me fixar, vou passar rapidamente em alguns, e vou me fixar, sobretudo, nesse quinto ponto, que é o nosso futuro centenário. Vamos trabalhar neste percurso do segundo centenário. Vamos, então, começar. O primeiro ponto, já passei, o centenário percorrido. O segundo ponto, fundamentação bíblica do que eu estou me propondo. Então, vamos ver o que é que a gente vai fazer. Eu vou me deslocar um pouco para poder ficar mais próximo. Eu fiz a operação de catarata, viu? Mas, por favor, eu fico aqui, viu? Posso ficar aqui. Tu me puxa um pouco para trás. Está bem. Mas enxergo muito bem de longe. Mas se fosse mais graúda a letra. Aqui eu vou pegar, viu? Então, vejam. Primeira coisa nesse segundo ponto é a gente constatar que o judaísmo é uma religião histórica e o cristianismo igualmente. Quem trata bastante disso, num livro muito bonito, é o nosso ex-ministro provincial, Frei Camilo Maxice. E a gente percebe a importância da gente considerar em tudo que a gente pretende fazer esse aspecto. Deus não apenas criou o mundo e os homens e deixou para lá. Nos entregou a criação para nós aperfeiçoá-la. Você vê? Há uma correlação por um ser inteligente e uma matéria para que ele aperfeiçoasse. Então, guardamos em comum com os nossos irmãos judeus que Deus age dentro da história. Isso é muito importante. Quando a gente fala, porque Santa Teresinha sentiu isso, porque Santa Teresa viu aquilo, são intervenções de Deus facilitando, impulsionando a história. Então, isso é muito importante. Diretamente, por exemplo, no Êxodo, a libertação dos hebreus do cativeiro dos egípcios. Depois a gente vai ver que a coisa amplia-se mais ainda. Ele intervém diretamente e por ação de terceiros. Os acontecimentos do dia a dia. Não é? Ontem, quando nós ouvimos aqui várias vezes se tratar, Santa Teresinha, na viagem dela a Roma, não é? Teve aquela experiência não tão positiva, na visão dela, do comportamento dos clérigos que estavam no comboio, né? A maneira como eles comiam à mesa, ela observava tudo. São os acontecimentos históricos que intervêm na nossa vida espiritual. E ela tira uma conclusão. De fato, os homens, todos nós, não somos perfeitos. E ela, então, decide dedicar sua vida para orar pelos clérigos, pelos padres, para que eles fossem mais perfeitos. Na visão dela, foi muito importante isso. Então, os termos usados nesses processos são muitos: livrar, libertar, resgatar, salvar, redimir, converter, transformar a pessoa em coisa melhor. No próximo slide, vocês vão ver que, então, no caso da saída do Egito, por exemplo, Israel comemora a maior intervenção histórica que Deus propiciou ao seu povo, o êxodo do Egito. Esse evento histórico veio a se tornar um sinal revelador da vontade divina. É uma coisa, um acontecimento verificável, mas que é visto como uma intervenção de Deus. Né? Livrar os hebreus de quê? Do cativeiro do Egito, de uma prisão injusta,
da dependência terrivelmente massacrante, da opressão, de uma vida que não passa de meia vida, ou de uma quase vida, sem futuro, sem perspectiva. Jesus depois virá e dirá, acrescentando: eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude, em abundância. Ele diz isso claramente, e sobretudo, a referência é quando ele está em Nazaré, na sinagoga, e ele pega o livro do profeta Isaías. Se olharmos direito, os estudiosos fazem isso, vão verificar que ele não lê simplesmente corrido, ele salta, recompondo o texto. E dá isso: o Senhor está sobre mim porque me consagrou para anunciar a boa nova, a proclamar a libertação dos presos, dos cegos, a recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Essa é uma intervenção incrível, porque começou com a encarnação. Portanto, é um evento histórico. A etapa da revelação atinge seu clima com a encarnação de Jesus Cristo no seio da Virgem. É uma intervenção histórica. Se pegarem aqueles textos do Papa João Paulo II, preparatórios do ano 2000, da encarnação de Jesus Cristo, vocês vão ver, inclusive, citações de autores civis romanos, se referindo a esse tal de Cristo que teria nascido lá em tal e qual. Entende? Portanto, é algo conferível, verificável. Então, é uma sequência histórica que marca a chegada da plenitude do tempo. E nós estamos nessa plenitude do tempo ainda. Estamos a caminho na plenitude. Deus permeia a vida da humanidade com sua presença reveladora do quanto amor que Ele nos tem. Veja, não é aquelas, lembra quando eu falei no começo, Ele criou o mundo e deixou para lá? Não, esse não é o nosso Deus. Ele criou, nos entregou, mas Ele nos mantém, Ele mantém o mundo e nos mantém vivos, interessados em aperfeiçoar esse mundo. A afirmação do apóstolo São João, que disse: nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou seu Filho único a este mundo para dar-nos a vida por meio dele. Olha aí, a manifestação visível do amor de Deus. Não era possível mais do que isso. E o cristianismo, então, é uma religião, além disso, ela é escatológica, vida com aperfeiçoamento constante até a completação da graça final na parousia. Então, você veja que é uma forma quase que linear, não é? A nossa visão do tempo é uma visão linear, sempre evoluindo de aperfeiçoamento em aperfeiçoamento, até chegarmos à completação final na parousia, no final dos tempos. No seu livro Jesus e o Mundo, preste atenção como isso é verdadeiro. Fé e Vida, o título em alemão, está aí, eu botei, mas para quem sabe alemão, Gott und die Welt glauben und leben in unserer Zeit. É do cardeal Ratzinger, futuro Papa, hoje cardeal, Papa Emérito, Bento XVI. E ele diz o seguinte, quando ele se refere aos sacramentos: a impregnação dos sentidos, olha aqui, na minha mão eu estou dizendo, dos 5 sentidos, não é? E do espírito, essa impregnação é a continuação do fato de que Deus se tornou matéria e que Ele se comunica conosco através das coisas do mundo. E nós a Ele respondemos assim,
igualmente. Portanto, a nossa espiritualidade não pode ser desencarnada. Ela tem que ter os pés no chão. Porque foi assim que Deus fez. Os antigos diziam, Santo Tomás de Aquino dizia, repetindo Aristóteles, niles intellectu quod prius non furet insensibus. Não existe nada no intelecto que antes não tenha passado por um dos sentidos. Senão é imaginação. Aí a gente cai em Platão. Temos que ter uma relação sensível. E por isso Deus se fez homem. Para estar em contato conosco, para nos indicar o caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Portanto, pode ser tocado. São João fala isso. Com ele nós convivemos, tocamos. Jesus de Nazaré, filho de Maria, ele tem uma condição humana. Sua vida toda tem consequências históricas. Deve ter um efeito que transforma a história da humanidade como um todo. Efeitos até hoje. Temos que voltar sempre a Jesus de Nazaré. É importantíssimo. Daí porque a nossa leitura meditada, diária, dos evangelhos, da Bíblia toda, mas especialmente, particularmente dos evangelhos, porque é a fonte onde nós chegamos. A gente vai ver como Santa Teresinha vai seguir exatamente este caminho. Então, os desafios a enfrentar. Na história dos nossos dias, os fiéis discípulos de Jesus encontram desafios a enfrentar. Buscam uma relação estreita com Jesus Cristo, na palavra de Deus meditada na sua consciência. Nesse diálogo encontram os critérios de ação para responder como cristão. Quer dizer, a ser cristão é seguimento de Jesus, mas então eu tenho que ir à fonte e no meu dia a dia pautar minha vida por Ele. São João nos diz, quem não ama não conhece a Deus. Aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Então, o amor, está vendo? É o meio, um amor concreto. É o meio para nós conhecermos a Deus. Jesus dialoga com o doutor da lei. Vocês conhecem isso? Não vamos me deter, estou só referindo. Antes, o que fazer para ganhar a vida eterna? Olha que pergunta do doutor da lei a Jesus, em Lucas 10. É o meio do Evangelho de São Lucas. Tem um começo e tem, depois disso, uma conclusão. O que fazer para fazer a vida eterna? Então, ele dialoga a história do samaritano. Pega logo o exemplo do samaritano, que era um não afeto, um desafeto para os judeus. Ele põe lá como exatamente para testar o doutor da lei. E quem finalmente foi o próximo dele? E ele tinha que reconhecer que não foi o levita, que não foi esse, que não foi nada. Que foi exatamente o samaritano que serviu ao irmão, ao próximo. E aí ele diz, faça isso e você viverá. Veja que a pergunta anterior é, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Quer dizer, quem não amar não chega na vida eterna. Ou não é? Vê como nós estamos dentro desse fórum, ela dizendo, Santa Teresinha nos dizendo, na igreja eu quero ser o amor. Poderia, como disse o Frei Patrício, dizer, pode até tirar a igreja, porque para ela era o mais próximo, era a igreja. Mas no mundo eu devo ser o amor. Senão eu não tenho a vida eterna. Se não assumirmos assim, aí vem uma coisa muito perigosa. Se nós não assumirmos isto,
podemos chegar a ouvir a grave interrogação de Jesus. Essa interrogação me aperreou muito, viu? Digo a vocês. Desde 1965 que eu venho com essa frase na cabeça de Jesus. O que é que vocês fazem diferente dos pagãos? Os pagãos não amam. Os pagãos se odeiam. Os pagãos vivem brigando, egoisticamente agarrados à terra, a tudo. Aí Jesus pergunta, o que é que vocês fazem diferente? Isso é uma coisa que pode transformar a vida de uma pessoa. Será que nós fazemos alguma coisa diferente? Ou somos como todo mundo? O terceiro ponto, Santa Teresinha, vamos tratar então do nosso lema, que eu já estou introduzindo quando falo do amor. De onde vem a fundamentação que pega Santa Teresinha e chega a essa expressão. Uma necessidade de renovar, ajustar o nosso modo de ser cristão e católico. Diz a Lumen Gentium que o Frei Patrício já marcou muito bem aqui, lendo diretamente do livro do Papa, do nosso Papa Francisco, a exortação Gaudete et Exsultate. Todos os fiéis, seja qual for a sua condição, são chamados condição ou estado de vida, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho. Então, esse amor vai ter feições diferentes, vai ter estilos diferentes, conforme o lugar que a gente ocupa na sociedade, né? Ou na própria igreja, né? Uma irmã de caridade tem um estilo de vida, né? Em que ela expressa aquele amor de Jesus, diferentemente, sem dúvida, né? Do próprio bispo, né? Que não é chamado para fazer aquilo, ele tem uma expressão diferente de produzir, de manter a unidade. Que isso tudo é expressão de amor também. E assim, cada um de nós, no nosso trabalho, por exemplo. Olha, essa exortação apostólica do Papa, gente, por favor, eu não preciso mostrar, está aí para vocês verem o que... Não é só livro de cabeceira, não. Se a gente quiser aprender Santa Teresinha, o que Frei Patrício disse é, se espremer, ele não disse assim não, mas eu estou acrescentando, se espremer a Gaudete et Exsultate, sairá assim, Teresinha. Está embaixo de toda a lógica do documento. E para vocês terem mais outra afirmação, ao todo, são 15 citações explícitas dos santos carmelitanos. De Teresinha chega a 8. Santa Teresa, 3. Santa Benedita da Cruz, Edith Stein, tem uma. São João da Cruz tem umas 3 também. Então, veja, eu acho que caiu assim no nosso colo. Vamos começar o segundo centenário com um documento que vai nos empurrar no caminho do amor, no caminho de Santa Teresinha. É belíssimo, é fácil de ler, todo mundo vai se sentir bem, viu? Lendo, relendo, riscando, na escola, nos cursos de formação, tudo. O que importa, portanto, é trilharmos nosso caminho de santidade nas práticas ordinárias da vida. Eu estou citando aqui a Gaudete et Exsultate, no número 11. Por quê? Repara, muita gente talvez pensa, admira um santo, mas na hora H, quando começa, tem uma ideia de copiar o santo. Aí ele diz, veja que o Vaticano já diz, tem que ser uma santificação individual. Cada um tem seu caminho. Ele vai repetir isso, ele cita o Vaticano e conclui. Há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar
mas não para procurar copiá-los. Porque tem uma razão de ser. Porque isso poderia até nos afastar do caminho único e específico que o Senhor predispôs para cada um. São Paulo fala disso em 1 Coríntios 7, em 2 lugares, no mesmo capítulo. Ele diz, fique onde está, no lugar onde se encontra, quando recebeu a fé. É muito importante isso, porque o Espírito Santo escolheu você para, ao redor de você, manifestando sua fé, levar outras pessoas a amarem a Deus, a reconhecerem Jesus Cristo. Então, o seu lugar é sagrado. Você foi escolhido ali. Não fique pensando no outro. Pode ser até uma fuga. Então, importante é que cada fiel entenda o seu próprio caminho e traga à luz o melhor de si mesmo, o quanto Deus colocou nele de muito pessoal. Isso é muito, muito importante. Não querer viver a vida do outro, mas o caminho do amor dentro de sua própria vida. E não se esgote procurando imitar algo que não foi pensado para ele. Todos estamos chamados a ser testemunhas, mas há muitas formas existenciais de testemunho. Nós admiramos, mas não precisamos copiar, tá bem? O que é que Deus espera de mim? Agora, vocês interpretem essa imagem. O que acham? Deus nos escolheu num determinado lugar, na família, na sociedade, no trabalho, para você inserir os valores do reino de Deus na realidade que lhe cerca. É o que eu coloquei aqui, viu? Eu trouxe lá do Ceará. É uma renda que eles fazem lá, não sei o nome, vocês sabem, do Ceará? Como é? Menino que eu não entendo. É o nome da... É? São as rendas jaquirais. Jaquirai. É. Mas minha mãe fazia dessa renda e chamava renda irlandesa. Já vê? Não é birro, não. Isso não é birro, não. É não. Coloca a cianinha por ali e vai emendando e fazendo desenhos. Em toalhas de altar, a gente vê muito isso. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é o ponto. O que Deus espera de cada um de nós é o ponto que você vai dar. No seu lugar, ninguém, não tem bispo que substitua o seu ponto. Na sua família, no seu trabalho. É por aí lá vai. Esse amor, eu serei o amor. O amor vai me inspirar o ponto que eu vou dar. Trazendo para a realidade concreta as sementes do reino de Deus. Ali, naquele meu pequeno mundo. Um minutinho só, mantendo a nossa imagem do ponto. Dom Helder gostava muito de dizer, o pessoal tem mania, eu vou pregar o evangelho não sei aonde, e dizia, na época se falava muito isso, numa missão da África. Ele dizia, meu filho, peraí, você quer saber onde está a sua missão? Rode o olhar ao redor de você. Sua missão está aí. Santa Teresinha, presa, entre aspas, feliz de estar na clausura do convento, ela podia ficar imaginando até ir para Hanoi, né? Mas veja que Deus fez que ela percebesse que não era o caminho dela, não precisava ir para Hanoi, ela podia amar de um amor missionário ao redor dela, carregando a irmã São Pedro, amando
o ranger de dentes da outra irmã na hora da meditação, suportando, amando até com expressões de sorriso e mais da irmã Santo Agostinho, não é? Que era muito, desculpem, chata, mas ela sabia conduzir, a ponto dela pensar, depois da morte dela, que ela tinha um carinho especial com ela. Veja, que não deu nem para perceber. Não é? Então, o ponto é aquele. Não adianta a gente ficar pensando em coisa muito alta que talvez Deus não queira para nós. Porque nós temos família, nós temos trabalho, nós temos tanta coisa para cuidar. Mas é nesse pequeno mundo que a gente vai exercer nossa vocação de ser o amor ali. Pistas deixadas por testemunhas, Santa Teresinha teve suas testemunhas. A São Paulo, para ela, foi uma grande testemunha. Por sinal, está na nossa regra do Carmelo, São Paulo. Siga São Paulo, que não erraremos. São João da Cruz, Santa Madre Teresa, São Francisco, são pistas para ela. Ela pesca testemunhos, ela não copia, mas ela pesca. Os seus incomparáveis pais, já foi falado aqui. De início, o livrinho da imitação de Cristo, como ela quase decorou o livro. Faltou apenas 1 ou 2 capítulos que ela não conseguiu decorar. Não teve tempo, entende? Mas logo ela cai nos evangelhos. Não posso deixar de citar, porque ela, na liturgia, né, no livro de meditação, e sempre aparecia alguma frase, ela bebia aquilo, ela penetrava em Jesus nos evangelhos. E auria muita graça na oração a partir daí. Daí ela dizer, na sua poesia 24, que ce livre d'or, c'est mon plus cher trésor. Que livro de ouro, é o meu mais querido tesouro. E não se largava mais do Evangelho. Sabe o que ela fez, né? Vocês sabem, ela pegou o livrinho da primeira comunhão, que tinha algumas coisas de primeira comunhão, arrancou aquilo tudo e deixou só os 4 evangelhos ali. Os 4 evangelhos. Fez um bolsinho no escapulário e tinha o evangelho ali. Entende? E beber a vida de Jesus ali. Então, viemos então aqui para ouvir nesses dias esse testemunho, e o Papa Francisco diz, oxalá consigas identificar a palavra de Jesus que Deus quer dizer ao mundo com a tua vida. Oxalá, deixa-te transformar, continua o Papa, na Gaudete, número 24. Deixa-te transformar, deixa-te renovar pelo Espírito, porque o Senhor levará a tua missão a cumprimento. Reparem, mesmo no meio dos teus erros e momentos negativos, desde que não abandones o caminho do amor. Está vendo? Isso é que a gente não pode se largar. Esse lema vai conduzir o nosso 2º centenário. Desde que não abandones o caminho do amor e permaneças sempre aberto à sua ação sobrenatural que purifica e ilumina. Revisão de vida sobre o amor. Cada noite, cada dia, na nossa revisão de vida, aquele filmezinho, como é que foi meu dia? O ponto, aquele ponto. Eu fiz pontos sobre o reino de Deus, que é amor, justiça e paz. É o reino de Deus. E, finalmente, viver de amor é aquela poesia maravilhosa que todos vocês conhecem, acredito. Se detenham sobre ela. Viver de amor é uma coisa assim, é a vida de Santa Teresinha. Aliás, para conhecer Santa Teresinha não basta a história de uma alma. Temos que entrar nas suas poesias.
E temos que entrar nas cartas também, nelas todas. Então, viver de amor é muito importante. Não deixar de lado, ela não deixa, preste atenção nas poesias, sobretudo, a regra de ouro do Sermão da Montanha, trazido do Antigo Testamento, vocês sabem, não é? Deuteronômio e Levítico, mas que aparece no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, Mateus 7:12, a regra de ouro, que é exatamente tudo que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Pois nisso consiste a lei e os profetas. Jesus marcou o ponto. É uma expressão judaica do amor judaico. Mas é interessante que eu peguei um chofé de táxi, que nos levou daqui para o hotel, e muita gente na rua, tudo, e se atravessando na frente, né? O carro podia circular em determinadas ruas, e um garoto foi e disse, não está vendo que isso aqui não é rua, isso é espaço para pedestre, sabe? Ele achou graça, tudo, um garoto, tudo bem. Mas ele disse, quando se trata de um adulto, é uma coisa incrível, os adultos estão muito agressivos, os adultos estão, você não gosta de receber uma agressividade, mas às vezes a gente pratica. Então, é isso, essa regra de ouro é muito importante, que pode nos ajudar a não sair do rumo do amor. Se eu não gosto para mim, eu não vou fazer a ninguém. O que eu quero para mim, eu tenho que fazer para os outros também. Então, Santa Teresinha, portanto, foi no essencial da sua vida de fé, diz o Papa, no número 60. Ela foi ao essencial de sua vida de fé, como o apóstolo Paulo, a fé agindo pelo amor. Não é uma fé boba, não é uma fé intimista e até muitas vezes ilusória, com crendices acopladas. Não, é algo que era tão verdadeiro que se expressava com amor. Sem dúvida, ela intuiu isso na sua oração, o Espírito Santo a conduziu a ver claramente que a primazia das virtudes teologais pertence à caridade. Me parece que ele cita Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI. E aí o nosso Papa São Paulo VI, hoje São Paulo VI, que tinha esse ideal de se criar uma civilização do amor, de amor. Trabalhar na implantação disso é uma meta que a gente não pode abandonar. O que é que essa abelhinha pode fazer para se criar, chegarmos a uma civilização do amor? Mas isso foi interessante porque o Chofé, completando, ele disse assim, se todo mundo, doutor, chegasse a praticar essa lei da regra de ouro, era uma revolução no mundo. Era uma revolução no mundo, a níveis pessoais e a níveis sociais, a níveis internacionais. De fato, esse Chofé era um homem inspirado. Eu aplaudi o que ele disse. Pois bem, o quarto ponto, a igreja tudo funda no amor. Alguém disse aqui, vejam que em nenhum momento a igreja condenou ninguém ao inferno. Claro que não. Mas declara a santidade de algumas pessoas para servirem de exemplo e estímulo para nós todos. Então, vamos formar uma postura crítica diante da realidade. Eu não posso propor nada que eu antes não conheça. Além de tudo, é perigoso. Eu tenho que
penetrar a minha realidade para saber que postura eu vou assumir. Ver a realidade como ela se apresenta, sem idealizações. Isso é muito importante. A julgá-la à luz de critérios evangélicos. O meu julgamento não pode ser de sopetão, por impulso. Não, eu tenho que ver a realidade com bastante critério objetivo e depois, então, confrontar com o Evangelho. Aquela famosa pergunta, o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? É muito importante, para que eu possa agir como ele agiria. Então, chegar a perceber o lugar, a atitude e a ação que o Espírito Santo nos chama a tomar. Eu sei que isso é complicado na vida. Entendeste? Eu sei que é. Na minha vida eu sinto isso. Agora mesmo a gente tomou uma decisão, parecendo que foi por ímpeto, mas não foi, não. A gente fica observando a nossa realidade, até que chegou um momento que eu digo, não, Deus quer que eu faça isso. Aí consultei Marta e também, e ela concordou, e tomamos uma decisão muito séria mesmo. Deixei um sítio que todo mundo diz que é um paraíso, maravilhoso, e fui morar num apartamento pequeno. Mas eu precisava tomar essa decisão. Mas você não tome por ímpeto. Você analise as situações. Não vou contar aqui, mas foi uma coisa muito grave para a família. Decisões que tinham que ser tomadas. Mas você confronta, se Jesus estivesse no meu lugar. Ele faria o quê? Eu amava o sítio. Eu, por mim, me enterrava nele. Mas será que aquilo que ele queria de mim, quando eu tinha uma esposa que tem necessidade de se deslocar para médico, para isso, para aquilo, cada deslocamento é 2 horas, para ir 5 minutos de radioterapia e 2 horas para voltar, e você chega tão cansado que só tem um jeito, deitar na cama e dormir. Ou então, 2 netos que não tinham trabalho, porque eu sinto muito distante, como é que vai ter um trabalho? Tinha que levar na estrada, entende? E tudo isso. E uma bisneta que a mãe louca, separada do meu neto, queria levar para o Canadá, de vez, achando que a gente não ligava para ela. Não ligava o quê? Eu vendo meu sítio, eu vou morar mais perto. É a minha família. Entende? O bem da família é muito importante, mais do que um sítio. Que sítio? Vale nada. Então, essas coisas mexem muito com a gente, mas nós não podemos deixar de cuidar. Pois bem, e com vistas a fazer crescer os valores do reino de Deus no mundo e na humanidade. São valores de Deus. São valores de Deus. Então, vamos continuar. Nossa atividade, diz o Papa, é santificante. Alguém disse aqui, quando chegarmos lá, foi Patrícia, eu acho, não vamos perguntar quantos textos você rezou, quantas missas participou, não vai por aí, não. É sua atitude cristã, você vivendo os valores de Jesus Cristo, isso vai contar, porque ele vai se reconhecer em você, vai se reconhecer em você. Então, não se pode conceber Cristo sem o reino que ele vai trazer. Também sua missão é inseparável da construção do reino. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Em primeiro lugar. Eu estou pensando assim, a gente passou já a regra de ouro. O que você quer fazer para o outro, o que quer receber do outro, faça primeiro. Em primeiro lugar, o reino de Deus. A tua identificação com Cristo e os seus desígnios requer o compromisso de construires com Ele este reino de amor, justiça e paz para todos. Não pode ser só para a minha família. Eu tenho que estar aberto. Por quê?
porque não te santificarás sem te entregares de corpo e alma, dando o melhor de ti neste compromisso. O Papa bota a gente, Gaudet Spes, Gaudet Exultate, número 25. Ele bota a gente no canto da parede. Você quer se santificar como? Como Santa Teresinha, como São João da Cruz. Esqueça isso. Você tem um chamado de Deus e vai desenvolver em sua vida, dentro das suas relações, este chamado com a característica do amor. A totalidade de tua vida, diz o Papa, é uma missão. O desafio será viver isso, escutando Deus na oração, nos irmãos, nos apelos da vida, para sermos seu amor. Nunca abandonar o caminho do amor. Santa Teresinha foi ao essencial de sua vida de fé, como eu já disse, agindo pelo amor. E conclui o Papa Francisco, no número 31, dessa forma, todos os momentos serão degraus no nosso caminho de santificação. Não é só no domingo, antigamente era assim, viu? Mas tem gente jovem aqui, não vou dizer, porque não é bom testemunho. Eu digo, né? Quem não quiser, está por ouvido. Era assim, não tinha homem na igreja, não. Tinha muita mulher, e talvez algumas crianças. Eu estou com 80 anos, posso contar essa história. Os homens ficavam lá no fundo da igreja, e quando o Papa... A única coisa que era em português era a homilia. Aí eles saíam para fora para bater papo, discutir comércio, e depois entravam na hora do credo ou do ofertório. Era assim. Então, no domingo, se fosse a missa, pouquíssimos iam. Graças a Deus, hoje não estamos nessa realidade. Entende? Então, só para dizer a vocês que a gente tem que ver que não é só no domingo, não é só no retiro. Esse cuidado é diuturnamente, a cada minuto, a cada passo, a cada coisa que você vai fazer. Ser medido com a medida do amor. E, ao final, seremos julgados como vivemos as bem-aventuranças. Eita, que o Papa bota para quebrar aqui. Nós fazemos uma promessa, está no nosso 3º capítulo, creio, né? Das Constituições, de viver as bem-aventuranças. Vamos pegar o que é que o Papa nos diz das bem-aventuranças, porque é coisa muito moderna. Viu? Eu estou estimulando vocês a lerem e meditarem e assumirem. As bem-aventuranças, seremos julgados por elas, e também pelo juízo final no capítulo 25, 31 a 46 de Mateus. Eu estava com fome, eu estava com sede, meu Deus, quando foi que eu vi? Você não viu porque estava olhando outras coisas, mas eu estava junto de você, e você nem ligou. E tanta coisa, a gente passa por determinadas estradas, periferia das cidades, favelas incríveis. Pense morar numa favela como aquelas do Rio de Janeiro. Nós descuidamos, o Rio de Janeiro não tinha nada daquilo. Tinha muito emprego. Agora, começa a fazer buzinado no interior. Olhe, lá é ótimo, porque tem escola para menino, lá tem trabalho para todo mundo, e no fim vem todo mundo e deu naquilo que deu. E ninguém fez nada. E aí outros interessados em crime vão e fazem o resto. Então, a cada minuto, não teve uma autoridade que visse que aquilo não podia ser no meio de Copacabana. Mas era bom, né? Entende? Porque os apartamentos de Copacabana começaram a ter mão de obra barata. Né? As empregadas domésticas, diaristas, nem diarista se falava, você podia ter 2, 3 empregadas pagando quase nada. Seremos julgados por esses dois, Mateus 5 e Mateus 25. Bom, adiante, a gente
ao entardecer da vida, seremos julgados do amor. São João da Cruz não deixa a gente esquecer. Não deixa. O Papa, então, diz uma coisa muito séria, que a gente deve sair daqui com esse ânimo. Oxalá consigas identificar a palavra de Jesus que Deus quer dizer ao mundo com a tua vida. É um trabalho vocacional que a gente tem que fazer consigo e com os nossos irmãos. O Senhor levá-la a cumprimento, mesmo no meio dos teus erros. Já foi dito isso aqui, desde que a gente não abandone o amor. Então a palavra é esta: eu serei o amor. Confirmamos o nosso lema, tema do congresso. O quinto ponto, o centenário que inicia. Eita, agora sim, com isso considerado, vamos ver. Eu serei o amor. Dom Orlando Brandes, o nosso bispo arquidiocesano de Aparecida, recentemente, no Dia das Missões, ele dizia assim, Santa Teresinha repetia, repitam comigo, passarei meu céu fazendo a missão sobre a terra. Ela dizia, eu passarei meu céu fazendo missão sobre a terra. É que descansar, botam aquelas lápides nos cemitérios, descanse em paz. Ela nunca aceitou isso. Nunca aceitou. Qual é a missão? Não sair procurando a missão, gente. Ela está ao nosso redor, hoje, aqui, agora. Aí Santa Teresinha diz, meu canto de hoje, ela diz, para amar-te, ó meu Deus, nesse mundo só tem o momento presente. Não vamos deixar para quando se aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou fazer caridade. Que história, gente. Vai fazer coisa nenhuma, você não faz, nem agora, nem depois. E quem sabe que você vai conseguir se aposentar? Deixe disso. Então, ao término deste primeiro centenário, recebemos uma grande contribuição da CNBB com aquele seu documento 105, Cristãos, leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra, sal da terra e luz no mundo. É isso que a gente tem que ser. E o nosso sal tem uma coloração avermelhada, sem ser indiano, viu? Que é o amor. O documento marca, portanto, nosso campo missionário, ajudando na transformação da sociedade com os valores do reino de Deus, bem como acolhe nossa participação na ação pastoral da igreja. É muito importante isso, viu? Tá bem. Conforme as vocações particulares, né? Ninguém faça o que não sente vocacionado. Eu já fiz essa besteira, mas não aconselho ninguém. Eu achei que, como discípulo de São Francisco, eu deveria ir para o leprosário. E que besteira que eu fiz. Na terceira semana, eu não aguentava nem respirar, porque eu sentia o cheiro, é uma coisa horrível. Então, eu tinha nojo de mim. Eu saía, quando eu voltava direto para o banheiro, tirava toda a roupa. Era uma paranoia. Então, é sinal que eu não estava bem, né? Se você não está feliz do que está fazendo, não é sua vocação aquilo. Procura outro negócio. Para vivermos o amor até as suas últimas consequências, isso é muito importante. Não basta uma virtude humana da afabilidade social. Isso é apenas o começo. Educação pede isso. Mas o amor é expansivo. A expressão latina é amor expansivo sui. Ele se expande. O amor não mede. Eu só vou até ali. Ele é sempre disposto a dar mais. Santa Teresinha vai dizer isso. Amar é dar e dar-se. Isso é muito, você vê? E dar-se também. Você se dá todo. Tem lugar em todos os ambientes, passa além das situações, das relações pessoais, pela família, vizinhança, bairro, cidade. Pronto, gente, vai longe.
Tudo isto é viver de amor genuinamente cristão, viu? E eu, nessa expansão, nessa expansivo, o amor expansivo passa pela justiça distributiva e restauradora, recompõe a paz perdida, atende a indivíduos e assume como suas as causas das assim chamadas massas sobrantes. A gente lê isso e nem liga. Tem massa sobrante. Santa Teresinha saía com o pai preocupada, me dá as moedinhas que eu vou dar para um pobre. Na época, era assim, mas numa cidade pequena, no pobre não passa fome, porque todo mundo conhece e generosamente acolhe uma pessoa, duas, e lá vai. Mas quando você tem 23 milhões de pobres caindo na miséria, você com sua moedinha não resolve nada. Tem que ter outra dimensão. A dimensão social, a dimensão política, para mudar as estruturas que fabricam pobres. O Papa, quando esteve no Brasil, João Paulo II, disse isso em Salvador. Cuidado com as leis, porque por uma vírgula posta intencionalmente exclui massas de homens, setores da sociedade. Ele disse isso em Salvador. Uma vírgula na lei, exceto, não tem os excetos? Exceto fulano de cicrano e beltrano. Privilegia alguns e exclui outros. Isso não é cristão. Bom, passando adiante, serviço cristão. Para trabalhar na construção daquela civilização do amor que o Papa tanto fala, Paulo VI, temos as diretrizes atuais, em que os cristãos leigos que colaboram e agem, colaboremos e hajamos em parceria com outras instituições, infância, cuidados com a infância, esses órgãos municipais e estaduais. Participe, isso é expressão de amor. Se você salvar uma criança, já valeu muito. Não é? E assim por diante. A velhice, tem instituições que cuidam, e assim por diante. Prestem aí um serviço evangélico de amor cristão aos irmãos de humanidade, nos pedem os bispos. Então, o importante é que a gente... Estou terminando, viu? É a última coisa. O amor que transforma o mundo, que Deus quer, temos que dizer sim. Estamos na casa da mãe, da nossa mãe. Veja, o sim dela transformou a história da humanidade. Um sim. Que mulher possuída pela graça. O plano dela podia não ser esse, não se sabe. Mas foi pedido isso. E ela não hesitou. Ainda fez algumas questões, etc., na juventude, na ingenuidade, inocência, como é que pode ser, etc., que nós sabemos. Mas não hesitou. Se o plano de Deus é este, sim. Não no dinamismo interior do segmento de Jesus, o Carmelo tem contemplado Maria como mãe e irmã, como modelo acabado do discípulo do Senhor. E a Virgem, se vocês pegam aquele, foi citado aqui o número, a poesia 54 de Santa Teresinha, que é belíssima, é emocionante você ver a importância de estar ligado a Jesus. Então, quando Maria e José estavam no deserto, ela diz numa estrofe, não se sentiam no exílio, porque tinham Jesus com eles. Entretanto, quando Jesus se desgarrou e perdeu-se deles e foi encontrado no templo, não é? Eles, ao procurarem, eles estavam em verdadeiro exílio, porque não tinham Jesus. Então, ligados com Jesus, vamos dizer o nosso sim. A Virgem do Magnífica anuncia a ruptura com o mundo velho, esse mundo velho que a gente realmente
não é o mundo do amor. É da exclusão, do desprezo, tanta coisa que existe de ruim na sociedade. Não é nosso mundo, não é o mundo que a Virgem quer. E anuncia o começo de uma história nova. É a proposta do Paulo VI, Civilização do Amor, na qual Deus derruba do trono os poderosos e exalta os pobres e humildes. Maria se põe do lado deles e proclama o modo de Deus atuar na história. Na história. Na história, o anterior, por favor. Ela proclama. Onde está isso? Está exatamente no capítulo 5º das nossas Constituições, que trata da Virgem Maria. Como Maria deve ser cultuada por nós carmelitas. Está lá. Eu copiei de lá. Aí vamos à oração final. Peçamos a ela que nos obtenha a graça de aderir de coração ao desígnio de amor de Deus. Amando com amor eficaz. Não é amor platônico, é amor eficaz. Que muda, que transforma, que engrandece o reino. Amor eficaz, todos os nossos irmãos de humanidade, e sobretudo os mais pobres, abandonados e excluídos. Bem, Santa Teresinha nos deu o mote do 2º centenário. Construir uma civilização do amor e, em tudo, amar. Em tudo. Isso é que importa.